pessoal, boa noite, tudo bem? Então vamos continuar aqui a nossa saga em relação aos modelos atômicos. Então vamos retomar o conteúdo da aula passada. Então na aula passada nós verificamos, né, que desde que o mundo é mundo, o homem ele tenta explicar do que as coisas são feitas. Então a primeira tentativa, que foi uma tentativa sem base científica nenhuma, foi elaborada pelos filósofos gregos, a partir de observações da natureza, certo? Depois de muito tempo, veio o primeiro modelo atômico que tinha embasamento científico, que foi o modelo atômico de Dalton, que se assemelhava à bola de bilhar, né? Então, bola de bilhar. E depois nós verificamos a descoberta do elétron com o Thomson. Então já se... Opa, peraí, escrevi errado. Elétron, né? Então já sabia-se que o átomo ele era divisível, né? Porque antes do Thomson acreditava-se que eu não poderia dividir esse átomo em coisas menores. Então o Thomson ele conseguiu provar que aquele átomo que era bastante pequenininho tinha dentro dele uma partícula ainda menor, que tinha carga negativa, e aqui ele deu o nome de elétron. Quem que vem depois do modelo atômico do Rutherford? Eu não vou ficar fazendo a leitura aqui para vocês, tá? Eu vou explicar de uma maneira mais objetiva e peço que vocês depois realizem a leitura do conteúdo dos textos que estão aqui, tá? Nos slides. Então, na época do Rutherford, já se falava sobre radioatividade. Já se conhecia alguns elementos químicos que eram radioativos, tá? A partir da semana que vem, nós iremos estudar mais profundamente a radioatividade, tá? Então, por isso que hoje eu não vou entrar aqui no mérito de explicar o que é ela, tá? E o que tem a ver essa radioatividade com o modelo atômico do Rutherford, que é o próximo cientista, tá? Ele usou uma substância química radioativa, ele colocou essa substância química radioativa dentro de uma caixa de chumbo com um pequeno orifício, né? Por que esse orifício? Justamente para permitir a passagem da radiação, né? Porque o chumbo ele barra a radiação. Então ele colocou aqui dentro, se eu não me engano foi polônio, tá? Mas eu vou colocar como um elemento radioativo. Esse elemento, ele apresentava como emissão de carga uma partícula positiva. Então, a radiação que saía daqui tinha carga positiva, tá? Então, carga positiva, carga positiva, carga positiva. Essa radiação era chamada de radiação alfa, tá? Partícula alfa. E aí, ele colocou uma pequena folha de ouro, certo? E essa folha de ouro, ela era revestida, né, por como se fosse um filme, né, de fotográfico. E o que ele acabou concluindo? Ele concluiu que a maior parte daquelas partículas positivas, elas conseguiam atravessar aquela folha de ouro. Uma pequena quantidade, ela atravessava, mas ela não atravessava em linha reta, vamos pensar assim. Ela atravessava, dando pequenas curvas, algumas outras elas voltavam fazendo curva, e uma quantidade muito pequena, ela chegava a bater naquela lâmina de ouro e voltar. Sabe, um bate e volta? Então, o que o Rutherford concluiu? Se o Thomson, que era a história lá do pudim de passas, estivesse correto, primeira coisa, essas partículas positivas, elas não conseguiriam atravessar, porque para o Thomson, o átomo era maciço, então não era espaço vazio, né? Então, o Rutherford já conseguiu provar que o modelo do Thomson tinha que ser melhorado. Então, para Rutherford, o átomo
possuía duas regiões, tá? Uma região de espaços ou de espaço vazio, que ele deu o nome de eletrosfera, e uma região central, que ele deu o nome de núcleo. A eletrosfera era a região de maior volume no meu átomo. Então, para vocês entenderem, vamos associar a um campo de futebol. Se a gente for levar em consideração as proporções aqui do Rutherford, imagine lá o centro onde está a bola no campo de futebol. Aquilo vai ser o núcleo. E todo o estádio ao redor é a eletrosfera, tá? Para que vocês compreendam. Aí o Rutherford também pensou da seguinte maneira. Bom, naquela região que é pequenininha, por que ele falou que era pequenininha? Porque uma pequena quantidade de partícula batia e voltava. Ele pensou da seguinte forma. Bom, essa região ela é maciça, né? Porque os meus raios não conseguem atravessar. Mas por que ele, ao invés de só bater, ele bate e volta? Porque tem cargas iguais. Então, ele concluiu que o núcleo é a região de maior massa do átomo. E ele concluiu que esse núcleo era formado por partículas positivas. Então, o Rutherford, ele descobriu uma segunda partícula. O Thomson descobriu o elétron. O Rutherford descobriu os prótons. Só que também, no experimento dele, o que acontecia? A gente viu que alguns, eles conseguiam atravessar, né? Mas eles faziam meio que uma curvinha, né? Não era em linha reta. Então, isso acontecia por quê? Porque lá na eletrosfera, eu tenho aquela partícula que o Thomson tinha descoberto, que eram os elétrons. Então, na eletrosfera, moram os elétrons, que tem carguinha negativa, tá? Eu coloquei aqui de maneira bem simplificada, mas no próximo slide eu vou delinear novamente para vocês. Então, aqui, ó, nós temos toda a explicação, tá, do modelo atômico do Rutherford. Eu não vou entrar nessa explicação novamente, porque eu expliquei no slide anterior. Mas o que eu quero que vocês tenham em mente é o seguinte. Então, resumidamente, como que ficou o modelo atômico do Rutherford? Então, para Rutherford, o átomo ele tinha duas regiões. Uma que ele chamou de núcleo, onde continha os prótons, que eram partículas de carga positiva, e esse núcleo era a região que concentrava a massa do átomo, tá? Além do núcleo, tinha uma outra região que ele deu o nome de eletrosfera, que é a região de espaço vazio, onde morava, entre aspas, quem? Os elétrons. E os elétrons são partículas de carga negativa, tá? Então, ó, verifiquem que os modelos atômicos, eles vão se aprimorando, eles vão ficando cada vez mais condizentes com o que realmente é a matéria, tá? Então, um vai melhorando o anterior. Só que o modelo atômico do Rutherford, ele tinha um problema, tá? Qual que era esse problema? Os elétrons, eu vou explicar aqui no próximo, tá, gente? Eu vou passar aqui. Os elétrons, eles, entre aspas, girariam ao redor daquele núcleo, né? Só que, girando ao redor do núcleo, chegaria uma hora que o elétron perderia energia. E ele cairia no núcleo. Isso não ocorre, a gente pode falar que não ocorre. Por quê? Porque se isso ocorresse, a gente não ia ter nada no universo, né? Então, era meio que um movimento espiralado que o elétron fazia até cair naquele núcleo que era positivo. Então, imagina assim, ó, o elétron aqui negativo. Ele vai girando ao redor aqui, tipo como se fosse um caracol. E ele vai cair lá no núcleo. Então, se isso realmente fosse verdade, a gente não teria matéria nenhuma, né? Porque
Ia ser uma catástrofe nuclear, vamos falar assim. Então, para melhorar o modelo atômico do Rutherford, veio um outro cientista chamado Bohr, que ele apenas modificou justamente essa orientação, núcleo-eletrosfera, como que esses elétrons giravam ao redor do núcleo, tá? Então, pessoal, Bohr nós iremos estudar só mais para frente. Nas próximas semanas, nós iremos concentrar o nosso estudo na parte de radioatividade, tá? Desmistificando algumas ideias que vocês tenham, né? Mas, por enquanto, a aula de hoje é só em relação ao modelo atômico de Rutherford.